Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar das contas do setor público que estão pela hora da morte. Os números são preocupantes para o Brasil. Vou comentar da economia do Brasil, que teve um terceiro trimestre de queda do setor agropecuário. Vou falar de empregos gerados pelo agro no terceiro trimestre do ano passado. E você vai ver quais as previsões para soja e milho nessa safra. E eu vou conversar com Lohane Ferreira. Ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar da safra brasileira. O que esperar do mercado nesse início de ano? O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as contas do setor público que estão pela hora da morte. Os números são preocupantes para o Brasil. Esses dados eles foram divulgados agora na semana passada, lá em Brasília, pelo Banco Central. Só para você ter uma noção, o déficit primário representa o resultado negativo das contas do setor público. Despesas menos receitas, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. As contas públicas fecharam o mês de novembro do ano passado com saldo negativo, aumento de 85,8% no déficit na comparação com novembro de 2022, em razão da elevação de gastos do governo central em ritmo maior que o crescimento das receitas. O setor público consolidado, que é formado pela União, estados, municípios e empresas estatais, registrou um déficit primário de 37,2 bi no mês de novembro, ante um déficit de 20 bilhões em novembro de 2022. Em 12 meses encerrados em novembro, as contas acumulam um déficit primário de 131,3 bilhões de reais, o que corresponde a 1,2% do produto interno bruto, que é o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. No ano de 2022, as contas públicas fecharam o ano com superávit primário de quase 126 bilhões de reais, ou seja, 1,2% do PIB. Em 12 meses, o setor público já acumula um déficit de 844 bilhões de reais, ou seja, 7,8% do PIB. Esse resultado nominal é levado em conta pelas agências de classificação de risco ao analisar o endividamento de um país, indicador observado por investidores. A dívida líquida do setor público, balanço entre o total de créditos e débitos dos governos federal, estaduais e municipais, chegou a 6 trilhões e 400 bilhões de reais no mês de novembro. E isso corresponde a 59,5% do PIB. No mês anterior, no mês de outubro do ano passado, o percentual da dívida líquida em relação ao PIB estava em 59,2%, ou seja, 6 trilhões e 300 bilhões de reais. E agora vamos comentar da economia do Brasil, que teve um terceiro trimestre de queda no setor agro. O PIB do agronegócio brasileiro, calculado pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, em parceria com a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, caiu 1,3% no terceiro trimestre do ano passado, acumulando uma queda de 0,9% nos primeiros 9 meses do ano.
Pesquisadores do CPEA e da CNA indicam que, com base nesse desempenho parcial, o PIB do setor agro pode alcançar 2,6 trilhões de reais em 2023, o que corresponde a 24,1% do PIB do país. Segundo pesquisadores do CPEA, o desempenho do agronegócio no terceiro trimestre, ele foi afetado pelo recuo dos preços em todos os segmentos, cujos resultados só não foram mais desfavoráveis devido ao desempenho da safra recorde no campo e ao crescimento da produção agropecuária, laticínios e volumes de abates. Esses fatores, por sua vez, resultaram em um aumento na demanda tanto para os segmentos de insumos quanto para os agroserviços. No primeiro, destacaram-se significativas reduções nos preços de importantes culturas como algodão, café, milho, soja, trigo, assim como boi gordo, frango vivo e também leite. Nas agroindústrias de base agrícola, ressalta-se as quedas nos combustíveis, produtos de madeira, óleos vegetais e na indústria do café, entre outros. Nas de base da pecuária, as cotações mais baixas impactaram principalmente as indústrias de laticínios e de abate e preparações de carnes e também pescados. E agora vamos comentar de empregos gerados pelo agro no terceiro trimestre do ano passado. A população ocupada no agronegócio brasileiro somou 28,5 milhões de pessoas no terceiro trimestre do ano passado, conforme uma nova metodologia aplicada pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em parceria com a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Trata-se de um novo recorde da série histórica, iniciada em 2012, e com isso, a participação do setor no total de ocupações do Brasil foi de 26,8% no terceiro trimestre de 2023. O número de pessoas atuando no agronegócio no terceiro trimestre do ano passado cresceu 1,4%, aproximadamente 396 mil pessoas, frente ao mesmo período de 2022. Pesquisadores do CPEA e da CNA indicam que esse resultado ele se deve ao maior contingente ocupado nos agroserviços, que aumentou 8%, ou 744 mil pessoas, e ao emprego no segmento de insumos, que teve incremento de 9,4%, ou 26,5 mil pessoas. O avanço em ambos os segmentos, por sua vez, está atrelado ao excelente desempenho da produção agrícola dentro da porteira, que estimula os segmentos a montante e a jusante no agronegócio. A população ocupada na agropecuária, contudo, caiu no terceiro trimestre do ano passado em relação ao mesmo período de 2022, e a queda foi de 3,8%, ou 333 mil pessoas. Pesquisadores do CPEA-CNA indicam que, em termos absolutos, destacam-se as retrações na horticultura, na cafeicultura, bovinocultura, na produção florestal, nas atividades denominadas outras lavouras e também outros animais. No segmento agroindustrial, a população ocupada diminuiu 0,9%, ou cerca de quase 41 mil pessoas. Este resultado é reflexo das indústrias de base agrícola e pecuária, que, por sua vez, foram influenciadas pelas quedas nas indústrias têxteis e vestuários e também de produtos de móveis de madeira, de abate de animais e de couro e de calçados. E agora vamos falar dos mercados do milho e da soja. A estimativa de produção de soja e milho para a safra 23-24, ela foi revisada pela consultoria AG Research Brasil. A empresa projeta uma temporada bem menor do que as primeiras indicações, que davam conta de uma colheita superior a 160 milhões de toneladas. O número agora é de 150,7 milhões de toneladas. Já a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB,
ela sinalizou em dezembro que o país deve produzir 160 milhões de toneladas. Contudo, a entidade deve realizar novos cortes nos próximos dias, quando lança o relatório de janeiro. Para chegar aos atuais números, a AG Reserce Brasil, ela realizou em novembro e dezembro do ano passado um tour de safra pelos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais. Ao fim de janeiro, a consultoria anuncia que fará uma nova excursão para avaliar as colheitas de soja e também o plantio da safrinha. Na visão da AG Reserce, a projeção atual pressiona o quadro de oferta e demanda do Brasil e os estoques finais em 2023. Uma exportação acima de 100 milhões de toneladas em 2023 e 2024, que repetiria a temporada anterior, começa a não ser mais possível, uma vez que a atual já está projetada em 94 milhões de toneladas. No caso do milho, a AG Reserce também revisou a produção e em janeiro a projeção apontam aí uma redução de milho total de 120 para 119 milhões de toneladas. Assim, a diminuição é esperada e também está estimada em 0,8% em relação a dezembro e 0,4% maior que o estimado pela Conab no mesmo mês. E depois do intervalo eu vou comentar do mercado spot do leite, que teve um reajuste positivo. E eu vou conversar com Lohane Ferreira, ela é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da safra brasileira, o que esperar do mercado nesse início de ano. Nós voltamos já, é um minutinho só. E aí, gente, o melhor dessa manhã para todos vocês, tá? Que bom é ter a sua companhia. Olha, a partir das 11h15 da manhã nós temos um encontro no SBT Notícias Goiás. Comigo, Lucílio Macedo, com toda a equipe espalhada por todo o estado. Vamos mostrar o que mais importante aconteceu nesta manhã e nas últimas 24 horas. E claro, você é meu convidado, minha convidada, participe no 985 19 7000 1115. Eu espero você. De segunda a sexta, do meio-dia às 4 da tarde, Ney Magrini é a sua melhor companhia no rádio. Do meio-dia às 2 tem Falando de Amor. E de 2 às 4, tocando sucesso, aqui na 99,5 FM. Eu espero você. A gente ouve porque gosta. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação em comunidades escolares. Venham construir com a gente a Escola em Tempo Integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O Hemocentro necessita de doadores de sangue de qualquer tipo. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas, por agendamento, pelo telefone 0800 642 0457 ou pelo site agenda.hemocentro.org.br. Participe da promoção Volta às Aulas e concorra a dezenas de kits com mochila da 99,5, caderno 10 matérias, estojo, conjunto de canetinhas, conjunto de lápis, apontador e borracha. É a promoção Volta às Aulas com a 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. A gente ouve porque gosta. 99,5
Oferecimento, agora sua recarga TIM vira bebida gelada. No app Zé Delivery, recarregue agora. Óticas Brasil, só garante quem sabe o que faz. A papelaria dinâmica tem sempre o menor preço. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. E aí, uma sexta-feira de muitas e muitas notícias, se liga no Jornal do Meio-Dia. E qual é o problema aí no seu bairro, hein? Manda pra gente. Moradores do Jardim Ipê em Aparecida de Goiânia estão revoltados. E com toda razão. Ruas sem asfalto se transformaram em um enorme lamaçal. Pontualmente ao meio-dia. Eu, Luciana Finhold, e toda a nossa equipe contamos com a sua audiência. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino, a vida só começa depois do café, de um bom café. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado do milho. Os preços do milho iniciaram o ano de 2023 em uma trajetória, vamos dizer, firme, impulsionados pelo menor estoque de passagem e preocupações com as condições climáticas, principalmente na região sul do país. A primeira safra do cereal ela foi prejudicada por essas condições climáticas adversas, contribuindo para a sustentação dos preços nos primeiros meses do ano. Contudo, um cenário diferente se desenhou na segunda safra, com um cultivo mais tardio e condições climáticas favoráveis. Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA, eles indicam que o desenvolvimento das lavouras foi positivo, resultando em uma oferta recorde ao longo do ano safra. Mas, de acordo com o levantamento do CEPEA, entre os meses de abril e junho, as cotações do milho apresentaram uma significativa queda, refletindo o aumento na oferta. E no trimestre seguinte, os preços se mantiveram estáveis, proporcionando um período de relativa estabilidade no mercado. Entretanto, a dinâmica do mercado mudou a partir de setembro, quando as exportações ganharam um ritmo acelerado e agentes do setor começaram a expressar preocupações em relação à safra agora 2024. E esses fatores levaram a reações nos preços do milho, permitindo a recuperação de uma parte das perdas acumuladas ao longo do ano. E agora você vai ver como anda o mercado spot do leite, aquele leite comercializado entre os laticínios. E o mercado spot do leite deu assim uma ligeira subida nos preços. Segundo dados do Milk Point Mercado, na primeira quinzena de janeiro, o leite spot apresentou alta, se estabelecendo em R$ 2,12, um aumento aí de 0,5 centavos frente aos valores da quinzena anterior, que havia se estabelecido em R$ 2,07 na média Brasil. Na primeira quinzena deste ano, os negócios do leite spot continuaram a ser puxados principalmente pelas queijarias, em virtude de uma boa demanda e uma maior fluidez nas vendas da categoria, gerando assim um maior volume de compra e venda no mercado spot. E com esta melhora na demanda para alguns derivados e o aumento na procura pelo leite spot, as cotações continuaram a enfrentar reajustes positivos frente à quinzena anterior, com os maiores avanços ocorrendo na região sul, onde a captação de leite ainda enfrenta recuos sazonais. E agora eu vou conversar com Lohane Ferreira. A Lohane, ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar da safra brasileira, da atual safra e o que a gente deve esperar desse mercado agora nesse início de ano. Lohane Ferreira, muito bom dia, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez, está tudo bem? Bom dia, Toninho, eu que agradeço pelo convite, está tudo ótimo. Então tá bom, só não tá bom é para muita gente aí que lá no Mato Grosso agora essa semana, vários municípios lá decretaram estado de calamidade pública por falta de chuva
E não foi um, dois, não, foram aí uma meia dúzia de municípios, né? Está uma situação realmente delicada para o setor agropecuário produtivo, né? Está um cenário muito complicado É. para todo o Brasil, né, Toninho? É. A gente tem o Mato Grosso do Sul também já começou a registrar. A gente tem a chegada de chuvas, mas essas chuvas não chegam lá. E aí, como é que o produtor faz? A gente fica numa situação muito complicada. É muito complicada porque o investimento numa lavoura não é pequeno, é um investimento alto. Teve gente que replantou, teve gente que depois que replantou perdeu novamente e agora está tentando plantar, e dependendo da região, algodão. Mas a verdade é o seguinte, nós estamos com o setor agropecuário, na minha visão, pelo que a gente conversa e conversa com muita gente aí do Brasil todo, parece que nós vamos ter um prejuízo muito grande, né? Sim, o prejuízo vai ser grande mesmo. E a grande questão é porque o mercado ainda não consegue enxergar esse prejuízo. Porque se eles conseguissem mensurar isso, talvez a gente tivesse preços melhores. A gente entrou aí em 2024 com os preços sucumbindo às perdas. Quando a gente olha para o mercado internacional, a gente agora tem preço a 12,56 centes de dólar por bushel, preços esses que em dezembro estavam no patamar de 13 dólares. Isso tem se refletido muito aqui no Brasil. Nessa semana, a gente observou uma queda de 3 a 4 reais por saca em grande parte das regiões. É um cenário muito preocupante. Hoje também tivemos no estado de Goiás, aqui, a saca da soja chegando a R$ 99 reais. É um cenário muito complicado. Que produtor que quer vender a esse preço? Não, ninguém quer vender. É isso daí, é prejuízo, mas prejuízo total, porque nós observamos o seguinte, a diferença, a coisa está tão bagunçada que tem regiões aqui colhendo soja e tem região que ainda nem plantou. A gente está num descompasso muito grande. Muito Isso é grande. em Goiás, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. A maior região, o Mato Piba também está do mesmo jeito. Né? Tá um cenário muito caótico. Uma questão também é porque se a gente olhar o custo de produção, nesses primeiros talhões que estão sendo colhidos em Goiás, a gente teve reporte em Mineiros e em Rio Verde, que estão colhendo 35 sacas por hectare, regiões que colheram 72 na safra passada. Não está cobrindo nem o custo de produção do produtor. Eu quero fazer um alerta aqui, a gente não tem bola de cristal, não. A gente se baseia muito nos números que a gente tem em mãos, e esses números são divulgados em nível nacional, em nível regional, né? Nível nacional, nível internacional. E hoje eu dei uma notícia no programa falando da dívida pública brasileira, que é astronômica. Eu espero que a gente tenha um setor agropecuário, uma colheita agora no nosso setor, mas infelizmente parece que não vamos ter, mas a gente sempre espera, tem uma esperança, que as coisas se acomodem de modo positivo. Porque se isso não acontecer, se o setor agropecuário não for bem como a gente está imaginando, junto com essa dívida pública, o país corre o risco de dar uma implodida. E isso é muito sério e a população não está assim atenta a esses fatos que estão acontecendo nesse exato momento. Então o Brasil corre um risco, sim, de um problema muito sério econômico agora neste ano de 2024. Corre mesmo, porque o agro, ele segura muito o PIB do Brasil. É uma parte muito importante. E a gente vai ter uma quebra de safra e isso já é algo assim indiscutível. A questão é, quanto será essa quebra? Muitos, assim, o pessoal olha muito para o clima e vê agora nesse início de janeiro chegada de chuvas em grandes regiões. Só que eles não entendem que o que já perdeu não volta atrás. Não volta, não recupera. O que pode acontecer é uma amenizada das perdas daqui para frente. Só que isso não adianta mais. A gente já perdeu e isso vai chegar. A conta vai chegar para a gente. E essa conta ela vai chegar e ela vai chegar para todo mundo. Independente se você é do agro ou se não é do agro. O que nós temos que colocar na cabeça é que o agro teve uma queda agora no terceiro trimestre do ano, no penúltimo trimestre. Foi uma queda pequena, mas já é um sinal de alerta. Como eu falei, nós estamos com essa dívida pública muito grande, nós estamos com a nossa economia não está ajustada e nós estamos aí com uma série de impostos chegando para cobrar mais para o governo, arrecadar mais. E isso pode implodir o próprio setor agropecuário, que é quem segurou e segura as pontas da economia. Mas só que esse ano parece que a corda vai ser muito fina para segurar um peso tão grande que vem pela frente, né?
Sim, também uma questão, a gente olha muito para a questão da oferta e demanda. Sim. Gente, em 2023 teve assim um recorde de exportações, foi o que ajudou muito na economia do Brasil, e agora em 2024, se a gente tem uma quebra de safra, a gente vai ter consequentemente uma redução das exportações. A gente já olha ali para a China, que é uma grande impulsionadora da nossa soja, já saindo fora de mercado, comprou muito dos Estados Unidos e nesse início de ano agora ela está bem apática, não aparece no mercado, e isso também vem preocupando. É um ponto de atenção em que a gente tem que ficar atentos. E você tocou num ponto que eu gostaria de falar, e nós comentamos isso aqui no programa, já comentamos aqui, o próprio Estados Unidos está em busca de novos mercados, né? Porque a colheita deles lá coincide com o plantio da gente aqui. Então, eles colheram relativamente bem, estão com muito produto no mercado e vão entupir, basicamente, tudo que for região aqui do mundo em busca de soja e milho. E automaticamente nós corremos o risco, pelo fato de termos essa queda, o nosso produto não ser suficiente para atender o mercado, e como não vai ser, e se der para atender o mercado interno já está de bom tamanho, né? Sim, porque o mercado externo vai faltar. E a gente ainda tem os Estados Unidos que vai entrar muito competitivo nisso. A gente tem a Argentina também, né? Uhum. Por mais que ela vai mais por rumo dos derivados, mas ela vai ser bem competitiva. A gente tem uma boa soja, bons campos de milho na Argentina, então é uma preocupação muito grande. Bom, eu estou conversando aqui com Lohane Ferreira, ela é analista da Pátria Agronegócios, e nós estamos falando aí da economia brasileira, nós estamos falando da safra brasileira, que recentemente agora a Argentina teve uma seca muito grande, e até eu comentava muito aqui no programa, e falava, olha, a sorte do setor agropecuário brasileiro é que a Argentina basicamente quebrou na safra. E por isso que os preços na safra passada para nós foram muito bons. Agora a coisa inverteu, está chovendo bem lá, e aqui nós estamos numa seca desgramada e tomando um prejuízo muito grande. São as coisas que acontecem numa indústria como a agropecuária, que é a céu aberto. E sendo a céu aberto, a gente corre todos esses riscos, né? Sim, o mercado ainda não consegue. Olha, a gente olha para a Argentina e acha que ela vai conseguir suprir a nossa quebra. Não vai. Não vai. A Argentina é muito voltada para os derivados. Uhum. A soja grão é mais por parte do Brasil. Só que isso não adianta. A gente teve uma quebra lá, o mercado precificou, só que agora a gente vai ter uma boa produtividade. A gente tem campo, soja muito boa lá, milho também. Tiveram um atraso de plantio por conta do clima, só que depois deu uma melhorada muito boa nas chuvas lá e o plantio acelerou. É o tal negócio. Tem gente chorando e tem gente vendendo lenço. Lohane Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, muito bom dia e até o próximo. Eu que agradeço, Toninho. Muito bom dia a você e a toda a nossa audiência. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: foco e simplicidade. Quando você chegar lá, conseguirá mover montanhas. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.